Um. Eita! Vai. Um, dois, três, valendo! Gente, olha só. A gente vai começar um papo aqui super tranquilo. É um bate-papo mesmo. Para vocês entenderem um pouquinho como é a cabeça da 1, 2, 3 valendo. No caso, eu, Paulão. E eu, Amanda. A gente tem vários momentos de conversa, vários momentos de brainstorms, de conversas criativas. Sim. E a nossa ideia agora é gravar pelo menos um desses papos para vocês entenderem um pouquinho como que é a nossa cabeça, como surgiu, de onde veio 1, 2, 3 valendo, qual a ideia maluca que a gente tem ou quais ideias malucas Que a ideia gente que não tem, falta, né? Então, o nosso papo aqui vai ser parecido com um papo que a gente tem num café da manhã, num almoço, num pós-almoço, É. né? Então a ideia é essa. Horas eu vou fazer uma pergunta para Kika vai fazer uma pergunta para mim, a gente vai se complementando, então é um grande bate-papo, né? E a Kika, para quem não sabe, é minha esposa, o amor da minha vida, né? Que eu escolhi viver só esse restinho de vida, né? E tenho um apelido carinhoso de Kika, mas é a Amanda Albuquerque. E, amor, fala um pouquinho qual é a sua ideia, como você vê 1, 2, 3 valendo. Bom, eu acho que é legal a gente contextualizar que a gente começou a 1, 2, 3 valendo sendo um canal do YouTube, né? A nossa intenção era falar ali sobre relacionamento familiar e como que o nosso relacionamento se desenvolveu para chegar onde a gente chegou, né? E aí, conforme a gente foi testando esse formato, a gente foi vendo que não era um lugar muito confortável e, ao mesmo tempo, a gente foi ali abraçando a ideia do Instagram. E no Instagram a gente foi tendo uma consistência maior e a gente foi trazendo muito o olhar para os jogos de tabuleiro, né? E dali a gente foi vendo nascer outras possibilidades. Até que veio a pandemia. Na pandemia, a gente começou a notar algumas dificuldades de relacionamento familiar mesmo, de alguns amigos nossos, que vinham pedindo orientação, vinham pedindo conselhos e tal. E aí, eu e o Paulão começamos a alinhar algumas coisas que a gente tem muita vontade de fazer já há alguns anos, mas que, por conta da demanda, da correria do dia a dia, a gente acabava engavetando alguns projetos e que agora a gente resolveu retomar. Então, a gente está com a ideia dos jogos de tabuleiro constante, porque, né, Paulão? Existe e virou um negócio, além de uma paixão, virou um negócio também. E aí a gente mantém o nosso foco nos jogos de tabuleiro modernos. É importante marcar que são os modernos. Mas a gente resolveu olhar para aquilo que faz os nossos olhos brilharem, que é a conexão familiar, que é ajudar as pessoas a se entender e entender dentro do contexto familiar como que elas se encaixam, como que elas se complementam, porque foi muito o que a gente viu acontecer na nossa família, né, Paulão? E eu vou voltar um pouquinho para contextualizar um pouquinho. Quando a gente começou lá em 2014, com 1, 2, 3 valendo, num canal de YouTube, a ideia não era só falar de relacionamento familiar, era como criar os filhos, dar dica de passeio, dica de brincadeira, dica de jogos. Tanto que a vinheta que foi criada, né, tem aqui no Instagram e tem no YouTube também. Se você buscar lá os primeiros vídeos, você vai ver que tinha tudo isso, né? Dica de alimentação, dica de passeio, era tudo isso. Tudo junto e misturado. E com o passar do tempo a gente foi vendo que a gente acabou perdendo um pouco da vontade de gravar por o tempo que a gente tem junto é um tempo de qualidade. Eu prezo muito por tempo de qualidade, que é a minha linguagem do amor principal. E a gente foi entendendo isso com o tempo também. E passou a não fazer muito sentido o gravar, que tudo que tinha que fazer, que a gente tinha que fazer, tinha que gravar. Sim, esse é um E, ponto importante, e daí né? começou a dar uma bad, assim, de, não, Foi. putz, não é isso. Embora era muito legal os feedbacks, sempre foram muito legais os feedbacks que a gente recebia dos vídeos que a gente gravava. Mas fazia mais sentido a gente deixar de gravar e viver realmente sem uma tela. Porque a gente percebeu que a gente perdia muito
do tempo de qualidade em si, quando a gente levantava uma tela e começava a gravar, né? Do ponto que a gente tinha que ajustar muita coisa e tal, porque aí a gente estava tendo um olhar de trabalho e dentro da nossa conexão familiar isso começou a afetar. Então a gente começou a deixar realmente isso de lado para que a gente tivesse presente no momento com os nossos filhos, vivendo esse momento de verdade ali em presença, que isso sempre foi o mais importante para nós, né? E daí agora a gente dá um salto lá pra frente na pandemia, que daí a gente retomou com muita força no Instagram. Foi. E daí foi o momento de como podemos ajudar as pessoas a manter a saúde mental. É, Como a gente poderia ajudar, já que a gente estava vivendo aquele momento com muitos jogos de tabuleiro em casa, um repertório gigantesco, então a gente tinha muita opção. E eu estudava muito sobre jogos, eu estudava e estudo ainda sobre jogos, sobre relações, e os jogos de tabuleiro em si, eles davam essa qualidade de vida, essa saúde mental que a é, gente tanto precisava. E a gente viveu isso na pele, é. né? E daí a gente começou realmente a gravar vídeos e daí veio um monte de outras coisas no caminho. Daí ajudar as pessoas na saúde mental. Daí começou a surgir live e conhecer outras pessoas no Instagram que estavam falando de jogos e educação. Sim, tudo isso muito focado nos jogos de tabuleiro modernos, né? Tudo nos jogos. E daí veio também algumas pessoas falando de jogos na empresa, Uhum, que era uma coisa que eu já trabalhava alguns anos atrás, então sim, a gente começou a trazer à tona várias coisas nesse sentido. sim. E daí acaba a pandemia e nasce a 123 Valendo como empresa, não Sim. mais canal de comunicação só, e nasce empresa. Daí a cabeça pira mais ainda, né? Que daí a gente começa a Pouco viajar. criativos, não é A mesmo? gente começa a viajar num monte de outros cenários. E daí, de um tempo pra cá, a gente realmente falou: chega de viajar a gente tem uma bandeira para levantar, e É, essa bandeira é a da família, sim, né? Por muito tempo, e a gente continua tendo 3 pilares, que é a família, a educação e a empresa. E a gente acredita que quando a gente impacta em um lugar, a gente vai impactar nos outros também. É automático, não tem como automaticamente. não acontecer. E a família é a base desse pilar, desses É, 3 pilares. Porque se o impacto acontece dentro da família, ele vai para a escola. Se ele acontece dentro da família, ele vai para a empresa. E quando acontece na empresa, ele vem para a família sim. e chega na escola. E qualquer E na ponta que escola, for, ele vem é, para a empresa, ele vem para a família também, acaba que um alimenta o outro, mas a gente escolheu dar mais foco agora para as famílias, porque é realmente aquilo que a gente vive e respira, né, Paulão? é, Então, a gente segue vendo que é uma necessidade, né, como sociedade agora, falando dessa causa que a gente defende, que é a família é a cura da sociedade, porque a gente entende que a partir do momento que a família está bem estruturada, a família está bem conectada, que dentro desta micro-sociedade que é a família, a gente consegue ir expandindo para as outras relações. Então, quando eu tenho um relacionamento familiar com uma base muito boa, que a gente sabe que é aquele lugar para onde a gente corre, para onde a gente pede acolhimento, para onde a gente tem um refúgio, né? E quando isso tem uma boa sustentação, naturalmente, realmente isso vai reverberar nas outras áreas e as pessoas vão ter muito mais saúde mental e a gente vai ter uma sociedade menos doente e muito mais saudável, que é o que a gente quer. É o que a ideia da 123 Valendo, o propósito da 123 Valendo é ajudar a melhorar a sociedade como um todo, né, Paulão? através da família e do lúdico, E do lúdico, do né? brincar. E quando a gente fala de família, tem gente ainda que tem aquele olhar de tipo, ah, mas é a família Doriana, né? A Sim. família que aparecia na Do TV, que comercial. todo mundo, no comercial, que todo mundo quer, é o pai, a mãe, os filhos. Família é a microsociedade que uma criança nasce. Essa microsociedade, ela tem vários formatos e sempre teve vários formatos. Sempre teve vários formatos. Só que
colocada ali na mídia, que é uma família ideal. Não existe. A família ideal é a sua família. É, família No ideal é a que eu formato, tenho. é no formato que você tem a sua É a que família. cada um vive. Hoje a diversidade, LGBTQIA+, todas essas pessoas têm famílias. E é essa família que a gente está falando. É a família, é o núcleo da É o família. núcleo É o familiar, núcleo ponto, familiar. né, não Exato. tem essa, se é o pai, a mãe e os filhos, se é só o pai e os filhos, se é só a mãe e os filhos, se é a avó que cria, se tá sendo criado junto com os tios, tá É, tudo tá certo. tudo certo. É uma família. 2 mães, 2 pais e assim vai. Esse é o cenário. Então a gente está falando desse ambiente, desse núcleo mesmo. A gente vai bater sempre na tecla que é o núcleo, é a microsociedade, É né? A isso. microsociedade que vai para o macro, né? E depois a gente vai para uma sociedade. Se a gente tem ali, dentro dessa microsociedade, a gente tem todo esse cuidado, essa base, esse apoio, esse carinho, esse respeito, que é o que a gente acredita e prega, e vive e respira, a sociedade vai estar curada, né. É. E a gente fala muito, né, a gente já falou para os nossos filhos e muita gente é meio clichê, a vida bate, bate forte, né. Uhum. E a hora que a vida bate forte é lá no berço, é lá nessa micro sociedade que a gente vai buscar É, força, a gente vai é. buscar apoio, a gente vai buscar um acolhimento, A gente vai pedir a socorro? gente vai pedir socorro, então é esse lugar. E não tem nada melhor do que você buscar isso nesse momento de dor, de sofrimento e ser bem acolhido. E Sim, saber que é lá mesmo que a gente pode buscar. É lá é. mesmo que eu preciso É um buscar. ambiente seguro para É um isso, ambiente seguro. Então a né. gente acredita, defende e vai fazer com que mais e mais pessoas entrem nessa luta com a gente, que é a família vai curar a sociedade. Sim, comprem a nossa causa junto com a gente, defendam com a gente que a família é a cura da sociedade. Mas aí, Paulão, eu estava pensando aqui, né, a gente está falando da 1, 2, 3 valendo, dos nossos processos, do que a gente acredita, e uma coisa que eu percebo que quando as pessoas conhecem a 1, 2, 3 valendo, um ponto que acaba deixando às vezes elas confusas, ou que elas não conseguem conectar muito bem o nosso trabalho ao lúdico. Por que do lúdico, né? E a gente vem da nossa trajetória muito a nossa história como família, né, tendo a ludicidade muito como parte do nosso ambiente, né. E às vezes a gente tinha até dificuldade de explicar, porque por ser uma coisa muito natural, né, nossa, de brincar, de trazer essa leveza para a rotina nos momentos necessários, de saber identificar e tudo mais, que hora trazer o lúdico, e até nos momentos fluidos mesmo, né, que de repente aconteceu, estamos brincando, quando a gente vê já tá todo mundo dando risada e tal. Eh, Às vezes não é natural para as pessoas, ou às vezes até é, mas elas não sabem que aquilo é ludicidade. Então, eu quero abrir esse espaço aqui para você falar, porque ninguém melhor do que o Paulão para falar sobre ludicidade. E aí eu queria entender por que que o lúdico, por que o lúdico que conecta, que você fala, né? O porquê que você usa o lúdico como ferramenta na 1, 2, 3 valendo. Falar sobre o lúdico, não existe uma definição exata. Aliás, existe várias definições. Essa é a grande dificuldade de falar de ludicidade. Para muitas pessoas, o lúdico ele é o brincar. Para as outras pessoas é a criatividade. Para outras é a imaginação. Sim, E todos eles estão certos, né. Tudo que envolve, de certa forma, a criatividade, imaginação, brincar, isso pode ser lúdico. Mas de todas as definições que existem, eu acredito muito que a do Arlindo Valadares, que é meu mentor, né, um cara que eu admiro demais aqui de Sorocaba, é a mais bonita e é talvez a que eu mais acredite, que é quando a arte é e a brincadeira. brincadeira e o brincar se encontram, nasce a ludicidade. Eu amo essa É, definição, ela é e muito sucinta, né? e ela é de uma beleza maravilhosa, É, né. E daí vem um complemento do pudim, né, pudim Conimoniné,
é um parceiraço nosso também, um estudiosíssimo do lúdico também, que ele fala: se existe uma prática, se existe uma maneira de você interagir com aquilo, aquilo é lúdico, né. E daí eu uno essas 2 percepções, e daí, com o passar do tempo, eu fui criando as minhas também, Sim. as minhas definições. E eu falo que Uhum. tudo que está dentro do guarda-chuva da ludicidade, a gente vai usar, e a gente usa. E daí é quando as pessoas entendem o que é esse guarda-chuva e o que está debaixo dele, que daí as pessoas passam a entender um pouquinho mais que ela é lúdica. Sim, Por exemplo, dentro do guarda-chuva da ludicidade está a recreação. A recreação é o próprio brincar, sim. né? A recreação você brinca, né? Você vai pegar uma atividade direcionada, pode ser um jogo, pode ser uma brincadeira. Tem uma diferença entre isso, brincadeira e jogo. Então a recreação está aí. A dança, ela é lúdica, tá dentro do guarda-chuva da ludicidade. O teatro, a dança, A música, a música em si, né, as artes como um as todo, artes como né? um todo, todas A as artes estão. pintura, né, o desenhar, então Exatamente. tudo isso tá ali envolvido. Daí vem o humor, que daí ele torna o ambiente mais leve. E o humor não necessariamente quando a gente fala, trazendo para a conotação na definição que o Pudim trouxe, se eu posso interagir, né, se eu posso praticar, Sim. é lúdico. Então, não necessariamente é físico, Uhum. mas o humor tem um poder gigantesco de conectar, Total, total. gigantesco. Então, ele é tão lúdico quanto brincar. É. E daí, quando um adulto me fala que ele não é lúdico, daí é onde eu realmente falo: "Não, É porque a você é pessoa lúdico não sabe, sim". né, ela não tem essa definição de ludicidade e ela acaba não sabendo que ela vive a ludicidade, né. Exatamente. E o brincar, até falo que o brincar, a definição mais simples e tranquila do brincar, do lúdico é o brincar. A mais resumida é o brincar, Direto. direta é o brincar. Daí tem gente que fala que não, brincar é coisa de criança. Todo mundo brinca, todo mundo brinca. O Buda falou no TED dele que quem nunca andou numa calçada e brincou que não podia pisar no branco, Sim, que não podia pisar na linha, tá né. brincando. Tá brincando, tá jogando, né. Todo mundo brinca. O adulto hoje, qual é a brincadeira dele? O adulto ele vai brincar com as palavras muitas vezes. Sim. E É, daí é eu onde vem a eu piada, vem o humor, e daí olha o lúdico entrando na vida dele, e eu tenho certeza que dificilmente a gente vai encontrar alguém que é sisudo, fechado, né, amargo o dia inteiro. 24 horas por dia. 24 horas, né. Então se você em algum momento riu ou alguém te fez rir, cara, a ludicidade passou na sua vida. Total. E eu consigo associar muito, conforme você vai falando, a coisa de, tipo, a pessoa às vezes não sabe que ela é lúdica, ela vive a ludicidade, mas ela não sabe por não saber que a definição do lúdico em si, né. Mas me faz lembrar muito do meu sogro, né, o Paulo pai, Paulão pai, Meu herói. ele vive muito isso, né, você para quem conhece o Paulão, assim que você chega, você olha pra ele, ele parece um cara super sério, fechado, sabe. Mas assim que ele abre a boca, já vem a primeira piada e depois já vem a segunda e ele vai emendando uma na outra, e aí a hora que e é interessante demais, porque ele solta a piada e ele fica sério. Então ele fica esperando ali a sua reação e tal, mas ele tá brincando o tempo todo. E ele é lúdico o tempo todo, né. Então isso é muito interessante de fazer essa associação, porque de repente é uma coisa que o Paulão tem intrinsecamente, né, mas que já vem do pai dele, porque o pai dele é lúdico, e aí tudo sai uma piadinha, tudo sai uma brincadeira, e é isso. É, Talvez ele não se defina como lúdico, sim, né. mas o bom humor dele é uma herança que eu trago com muito orgulho mesmo, É, que é é. exatamente isso, é o sorrir, o brincar e tirar piada de tudo. Tá sempre com bom humor e na Tudo mesmo. positividade, tudo mesmo, né. Então o lúdico ele transita nesse lugar, e por isso que, às vezes,
A gente fala que a gente acredita muito que o menos é mais também, Sim. né? O menos é mais, principalmente quando a gente tá falando de família, Uhum. quando a gente tá falando do brincar. Ai, mas é que eu não brinco muito com os meus filhos, eu não brinco. Cara, é simples. Simples assim. Conecta você com a sua criança. O que você gostava de brincar? E volta. Daí você vai conseguir brincar. E a hora que você tá brincando, não precisa ser uma brincadeira mirabolante que Uau, você né? criou, né? É. Quanto menor a criança, mais lúdica ela é. Esse microfone pode se transformar no que você quiser, né? A caneta pode se transformar no que você quiser. E Uhum. ali a ludicidade nasce na imaginação e na criatividade. Então você É. cria alguma coisa nesse sentido. E o simples fato de você escovar os dentes vira uma mega atividade, um mega momento de conexão entre você e seu filho. Um Super mega possível, momento né? de você se conectar e criar memórias incríveis com seus filhos, que eles vão lembrar pro resto da vida, né. Lúdico. Que são os momentos que a gente fala do simples, né, do menos é mais, que é justamente disso. Às vezes você não precisa estar num ambiente propício. Não, a sua casa é o ambiente propício para isso. Exatamente. Você não precisa ter um material XPTO. Não, o que você tem à sua mão é é o suficiente. Então, é muito isso, assim, é como que é a sua vida, né? Como que você olha para o que você tem, se você tem essa necessidade de coisas muito grandes para conseguir criar um momento com os filhos, não precisa. Então, é voltar realmente, sabe? Faz esse caminho de volta aí na sua mente e lembra quem você era na sua infância. Como você gostava de brincar, traz essa atividade para perto dos seus filhos, propõe para eles. Vamos fazer uma brincadeira de rua, vamos jogar mãe da rua, vamos pular amarelinha, vamos. Cara, o que for, assim, traz propõe para os seus filhos, para sua família, e vê se isso não vai conectar vocês muito mais do que se vocês estiverem com um monte de material, com um monte de coisa mirabolante que às vezes te prende muito mais do que se você topar o que você tiver ali no momento, né, Paulão? E essa conexão, muitas vezes ela não precisa de material nenhum mesmo, É. nenhum, nada, nada. Cansei de chegar em casa e receber aquele abraço da Bebela, do Eric, e começar a brincar com eles. Muitas vezes, quando eles eram pequenininhos, o que eles mais gostavam era que eles pisassem no meu pé e eu segurasse na mão e a gente andasse junto. O monstro do beijo. Eu! Que memória boa. Eu criei, aliás, não sei em que momento, mas A esse Bebela momento muito lúdico, novinha, esse né? momento lúdico, em vez de criar um monstro aterrorizante, eu criei o monstro do beijo. Era o momento de acordar. Então ia acordar a Bebela, e aí a Bebela puxou a mim, né, aquele momento que você acorda, você não tá muito de, né, receber amigos e tudo mais. E aí o Paulão, ele acorda assim, com esse sorriso: "Bom dia, que dia lindo", Nem todo dia. mas a maior parte. E aí ele já ia para dar esse bom dia pra Isabela, ela estava lá toda manhosa e tal, aí ele criou o monstro do beijo. E o monstro do beijo era pra dar uma energia, fazer uma cosquinha e, cara, virou uma mega tradição que a gente fez a infância inteira, Foi. né. Lógico, chega um momento que eles não querem mais, né. Mas criou Com o monstro do 18, acho beijo. que não cabe É. mais. E alguns amigos depois viram e acharam demais isso, falaram: "Que Sim. legal, cara, E olha como vocês replicam, são, né, como vocês são criativos e tal", e foi isso, fluido. é a simplicidade do monstro do beijo, né. Total. Que, toda vez que a gente ia deitar para dormir, a gente lia uma história. E muitas vezes não tinha mais livro para ler, Uhum. já estava esgotado e então a gente criava uma história. Às vezes sem pé nem cabeça, mas a gente criava uma história. É. E era legal pra caramba. E é Isso que é lúdico. legal. E é lúdico, porque a gente vai criando e a gente sempre deu a oportunidade de aguçar a criatividade deles também. Falou: "E aí?". E daí, e eles continuavam a história. A gente começava a história e E eles isso também continuavam a funcionava história. muito nas viagens, né, Paulão? É. Porque, por exemplo, viagem longa, né, a criança fica cansada, tá dentro do carro, enfim.
E aí o Paulão ia propondo algumas atividades, então é isso, gente. Qualquer lugar é lugar. Se permitir mesmo, sair desse apego que adulto tem de será que tá certo? Será que é assim? Será que tem alguém vendo? Será que estão me julgando? Será que vão falar mal? Será que vão criticar? Não importa, sabe? Assim, são momentos que, se a gente não se atentar, eles passam e a gente precisa saber incluir esses momentos de leveza no nosso dia a dia, né, Paulão? E daí, falando de tudo isso, tem aqui, ó, Family Fun. Family Fun e o BGXP. Daí a gente, em um desses papos, um dia a gente teve algumas ideias, na pandemia a gente foi tendo algumas ideias e fizemos uma experiência muito legal Foi. com o Family Fun, com a galera aqui de Sorocaba, do Piquenique do Milagre, que é uma galera muito legal. Por Segue eles no sinal, Instagram gratidão, também, galera. gratidão enorme. E eles deram a oportunidade da gente experimentar essa vivência que a gente já tinha construído. E daí a gente construiu esse momento e foi maravilhoso. E daí a Foi. gente falou agora que a gente tá levantando essa bandeira mesmo, com força, nasce o Family Fun. E a gente já tinha o BGXP, que é o Board Game Experience, o evento de jogos de tabuleiro. Então, por que não unir os dois no mesmo dia? A gente teve primeiro a ideia de testar o Family Fun, né, para o público geral. A gente fala público geral porque a nossa ideia, o primeiro que foi feito com o público do Piquenique do Milagre, e ali a gente já viu que dava muito certo, a gente teve feedbacks incríveis das famílias que participaram, e aí a gente ficou com essa vontade de vamos fazer o nosso, vamos abrir para o nosso público e tal, mas aí a vida foi tomando o tempo e a gente foi vendo que as coisas foram acontecendo. E aí teve um momento que eu falei pro Paulão: vamos testar, vamos realmente colocar o Family Fun para acontecer? Vamos. A gente fez o anúncio no nosso Instagram, mas a galera que já é do BGXP, do Board Game Experience, começou a cobrar a próxima edição do Board Game Experience. E aí a gente pensou, por que não unir os dois? Então a gente criou agora, vai acontecer no dia 3 de agosto, o Family Fun mais BGXP, que vai ser um dia inteiro para quem quer curtir com a família, para fortalecer os laços, para se divertir um dia inteiro, das 8 da manhã até as 19 horas. A gente vai estar lá propondo atividades para as famílias, das 8 ao meio-dia, e depois das 13 às 19, o Board Game Experience. Conta um pouquinho mais aí, Paulo. Amanhã, o evento vai acontecer na Pousada Corujas, que é aqui pertinho de Sorocaba. Dá 30 minutinhos para chegar lá, de Sorocaba lá. É um lugar incrível, em meio à natureza. A parte da manhã ela vai ser inteira ao ar livre. Então, pé na grama, um lugar lindo, maravilhoso. A gente vai aproveitar com atividades, brincadeiras entre pais e filhos para a gente gerar essa conexão que a gente falou, que a gente está falando até agora. Então, a parte da manhã é essa do Family Fun Experience, que a gente vai tomar um café da manhã e fazer atividades. A gente vai ter um momento também só para falar com os pais, vai ter um momento da família inteira, a maioria do tempo vai ser com a família toda brincando Sim. junto, e um momentinho só para a gente bater um papo com os pais também, tá? Monitor para as crianças Recreadores também, vão estar lá recreadores fazendo vão a tá alegria lá. da criançada. Exato, para eles estarem juntos. E depois do almoço, a gente começa o BGXP. O BGXP é um evento de jogos de tabuleiros modernos. Então a gente vai mergulhar no universo dos jogos de tabuleiros modernos. Teremos alguns lançamentos lançados esse ano e mais um monte de jogos que são os queridinhos aqui do Paulão, né? E da galera que já joga com a gente. A gente está na 7ª edição. Essa vai ser a 7ª edição do BGXP. Então a gente já tem uma galera que acompanha a gente e tá pedindo, como a Kika falou, a gente vai trazer mesmo essa galera de volta e, obviamente, mais e mais pessoas para conhecerem o universo dos jogos de tabuleiros modernos, que vai até às 19. E se você quiser se hospedar na pousada, também pode se hospedar. Você pode chegar na sexta e ficar até domingo, ou chega de manhã e vai embora no domingo. Também existe essa No possibilidade. sábado de manhã, passa Isso, o no sábado de dia, manhã. né? Aproveita o nosso evento e depois curte o domingo com a família lá na Pousada Corujas. É um lugar lindo, vocês vão amar. Sugiro, inclusive, que vocês deem uma pesquisada rápida aí. A gente vai deixar
o link aqui também na nossa bio, para você entrar lá, conhecer um pouco da pousada também. Mas eu acho que é importante a gente pontuar que se você nunca teve um dia inteiro junto com a sua família para vocês se divertirem, fortalecer os laços entre vocês, se conectarem muito mais, o Family Fun BGXP com certeza é a oportunidade perfeita para vocês. E se você quiser conhecer um pouco mais do mundo dos jogos de tabuleiro, conhecer aquele jogo estratégico, aquele de velocidade, aquele para sacanear um amiguinho, vem pro BGXP que ele é o evento ideal para você. Então a gente fala, né, que esse é um evento para família. A parte da manhã ele é bem focado nas famílias, mas a parte da tarde, que é o Board Game Experience, ele é para famílias, para os amigos. Então formem o grupo de vocês e venham, que a gente tem os pacotes também, né, para vender ingressos para vocês comprarem em grupo, que aí vocês também têm o desconto. Tem opção com alimentação, tem opção sem alimentação, do jeito que for melhor para você. Show. E agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho da onde veio essa experiência com famílias e principalmente que relatos, que histórias que a gente tem, porque quando a gente decidiu trabalhar com famílias, a gente não foi só no piquenique do Milagre que a Não. gente passou. Aham. A gente teve experiência em alguns lugares, inclusive o Colégio Mundo Novo, que é nosso parceiro. Eles sempre abrem oportunidades para a gente estar lá com as famílias do colégio. Sim. Então, para a gente é sempre muito gostoso. E ali a gente tem já vários relatos legais, né? Você lembra de alguma história legal? Cara, eu lembro assim, ó, do colégio, né, das famílias do colégio, alguns feedbacks me marcaram muito. Um deles é o da família Madeira, né, da Camila Madeira, da Rafinha, Lindas! que a Rafinha entrou com 7 anos, né, para fazer o contraturno junto com a gente. A gente levava os jogos de tabuleiro lá para propor para eles a interação e tudo mais, integração de time, de grupo. E dos alunos, eles ficavam ali na parte da manhã e da tarde junto com a gente, no horário específico, enfim. E aí a Rafa chegava sempre muito acelerada, né? Ela queria ver tudo, porque a gente entende, né? É um material lúdico, ele é colorido, ele é temático, então ele chama a atenção das crianças mesmo. Mas aos poucos a gente conseguia trazer ela para se interessar pelo jogo em si, pela narrativa do jogo. Então ela ia desenvolvendo os jogos ali super bem, ao ponto que quando a gente começou a fazer os nossos eventos na escola, ela já trazia a família inteira e falava: vai ser minha mãe, meu pai, não sei o quê. E aí eles vinham sempre muito abertos às atividades. Esse é um ponto muito importante também de falar, né, Paulão? Que você estar aberto a experimentar, a viver as atividades e as brincadeiras faz toda a diferença. E aí ela brincava muito e tal. Aí a gente foi levar um evento para a família no Colégio Mundo Novo. E eles brincaram muito, assim, o tempo todo que a gente estava lá propondo atividades, eles estavam lá. E no final, já era uma família que a gente via se entrosando muito, brincando muito junto, se entendendo muito nesse universo. Mas ao final dessa atividade, né, dessa manhã, a Camila, que é a mãe da Rafa, veio comentar com a gente que nunca tinha visto o marido brincando tanto. Nunca tinha visto o marido sentando no chão para brincar com os filhos e tal. E ela se emocionou e quando contou para nós, depois eles viveram esse momento de conversa da família, né, sobre o que foi essa vivência ali com a gente. E então tem esse da família Madeira, tem também o que a gente fez lá no Piquenique do Milagre, que foi um feedback também incrível de uma família que a mãe chegou super emocionada, falando com a gente que também o marido, né, não se abria para brincar, tinha muito essa dificuldade e que ali ele se permitiu e o filho dele passou a olhar para ele de um jeito que nunca tinha olhado. Passou a enxergar o pai de um jeito diferente e ver que aquilo podia ser facilmente replicado em casa. Então, assim, quando a gente ouve essas histórias, é que assim, o nosso coração bate mais forte, né, Exato. Paulão? Faz muito sentido para nós e é quando a gente se reafirma nesse lugar de que olhar para as famílias é um caminho importantíssimo, é o que a gente acredita e é o que faz o nosso coração bater mais forte.
E o que a gente fez nesses eventos? Nada mais do que brincar. Brincar. Obviamente era um brincar intencional eram brincadeiras que geravam essa conexão. Foi pensado, foi estruturado. E para vocês entenderem um pouquinho da onde vem essa estruturação, desde 2000 eu trabalho com recreação. E a recreação, eu sempre tive a recreação como profissão, e eu entendi também há muito tempo que eu nunca vou brincar por brincar. Eu sempre tenho um objetivo por trás da brincadeira. Essa foi minha escola. Eu aprendi assim. Arlindo Valadares, volto a repetir o nome dele, porque ele é um cara que ele tem esse propósito também. Não é o brincar por brincar, sempre tem algo por trás. E foi assim com os jogos de tabuleiro, e foi assim com as dinâmicas, e é assim até hoje. E quando a gente cria essas experiências e essas pessoas dão esses feedbacks pra gente, realmente o coração brilha. E resumo: "Ah, mas eu não sou de me expor, Paulão, eu Aham. não gosto disso". Nunca fiz uma atividade onde eu colocasse ninguém para para se expor e todo mundo rir dessa pessoa. Nunca. Nunca. Nosso objetivo é sempre que o núcleo familiar se fortaleça. Então É. as brincadeiras sempre vão ser no núcleo familiar. E daí quando você está no núcleo familiar, daí você brinca, você se solta e muitas vezes até a gente quebra aquele gelo que existia dentro da família. É. Com uma simples brincadeira, às vezes uma simples pergunta transforma. E a gente tem essas perguntas e essas brincadeiras intencionais É. dentro do nosso conceito. Por isso que é tão poderoso. É, por isso que é importante também a gente frisar que todas as atividades e brincadeiras do Family Fun têm um propósito. Não é só a brincadeira, que já teria muitos ganhos, mas não é só a brincadeira, só a atividade. Elas estão bem montadinhas numa ordem cronológica, inclusive, porque elas têm um propósito maior. E você foi falando aí, eu fui fazendo várias conexões aqui da frase do Arlindo, né, da sua história dentro da recreação. Eu não sou recreadora de profissão, porém Mas é a mãe recreadora top. eu fui aprendendo a recrear dentro de casa, né, na nossa família, e as musiquinhas sempre estiveram presentes, as brincadeiras sempre estiveram presentes, as atividades também, e a gente foi aprendendo muito sobre a gente também, né, essa coisa da individualidade. Então isso que o Paulão falou, que às vezes uma pergunta é aquilo que vai fazer você se conectar com a sua família, de um jeito que você nunca se conectou, vem muito desse lugar. Porque às vezes é isso, você só precisa de uma pergunta para você se desarmar e ser você, e se permitir ser você ali, né. Lembrar sempre que a família ela precisa ser esse ambiente seguro onde a gente fica à vontade para colocar a nossa essência para fora. E a partir disso a gente cria relações muito significativas, laços realmente profundos, né. Então quando a gente fala do Family Fun, ele vem desse propósito, daquilo que a gente construiu dentro da nossa família, que a gente viu dar certo, que a gente viu que funciona e que hoje acaba sendo a base para que quando os nossos filhos precisem, quando eles tenham alguma dificuldade, eles corram para nós. Eles não corram de nós e vão pedir ajuda para outra pessoa. Eles vêm para nós e pedem os nossos conselhos, perguntam o que, que a gente acha, como que eles podem lidar com aquela dificuldade, com aquele desafio. E isso para a gente é o que faz tudo valer a pena. Saber que a nossa construção familiar realmente se tornou uma base sólida para que os nossos filhos tenham para onde ir quando eles tenham alguma dificuldade e para que a gente juntos possamos pensar numa solução melhor e mais adequada para lidar com esse desafio, né, Paulão? Maravilhoso. E para a gente fechar então nosso papo, eu acho que a gente pode fazer um convite para a galera Com para ir certeza. num evento maravilhoso que eu tô sabendo aí que vai acontecer. Nós somos os maiores clientes, né, do Sim. nosso produto, que é o Family Fun BGXP. O Family Fun, na parte da manhã, então, vai rolar das 8 ao meio-dia, na Pousada Corujas. É importante também, Paulão, é importante falar também, Paulão, que quem comprar o Family Fun
já está embutido nesse preço o café da manhã da Pousada Corujas, Sim, que é um sim. café da manhã Nossa, delicioso. caseiro, muito, muito Nossa, bom, muito comidinha bom. caseira, ali ouvindo os passarinhos, com aquela vista maravilhosa. E aí a gente já vai para as atividades, já vai para as brincadeiras até o meio-dia. Então, das 8 ao meio-dia, Family Fun. Meio-dia a gente faz uma breve pausa para que vocês possam almoçar. Inclusive, tem também a opção de almoço da Pousada Corujas. Aí, das 13 às 19, nós faremos o Board Game Experience, para quem gosta de jogar, para quem quer conhecer mais desse universo incrível que é o mundo dos jogos de tabuleiro modernos. Que dia? Dia 3 de agosto, na Pousada Corujas, a 20, 30 minutinhos aqui de Sorocaba. E você que é de fora e quiser se hospedar lá, só entrar em contato com a gente que a gente encaminha todos os dados, todas as informações. E qualquer outra dúvida que você tiver, chama a gente aqui na nossa bio, tem o nosso Instagram, tem um grupo VIP também, tá? Tem um grupo VIP para você que quiser participar e entrar lá e ter informações exclusivas. Então você pode entrar nesse grupo também. E o nosso contato de WhatsApp também tá fácil aqui dentro do nosso Instagram. E o link no YouTube vai estar aqui na descrição do vídeo também. Sim, e no Instagram, no link da nossa bio, você já pode fazer acesso direto para o nosso grupo VIP do WhatsApp, onde você vai receber mais dessas informações que o Paulão falou. Falamos bastante? Não, só um pouquinho, eu Só um falaria mais. pouquinho? Falaríamos muito mais. Mas por hoje é só. Ficamos por aqui, pessoal. Espero ver você lá. 1, 2, 3. Valendo! Já é, mano. Fechar aqui? Aqui nessa câmera, tá? Ah, é, pode crer. Então, Fecha a naquela. hora que você apontar, a gente fala 1, 2, Tá 3, bom. valendo. Acho que por hoje é só, pessoal. Né? Acho que falamos bastante, Falaríamos mais. muito mais, mas é o que temos pra hoje. É o que temos pra hoje. 1, 2, 3. Valendo! Valendo!